Meu amor, não temos que acordar um pouco mais. Vou no meu silêncio a te velar. Quanto tempo faz? Hoje é domingo e não iremos trabalhar. É dia de casa, pôr as coisas no lugar. Soltava pipa, jogava bola, bolinha, peão, figurinha, tudo isso, balão. Tudo. Lá, naquele tempo podia soltar balão, né? Quando eu saí de casa, eu tinha 12 anos. Minha mãe queria que eu casasse com 12 anos. Aí eu falei para ela que eu não queria, de jeito nenhum. Aí ela ficou temando para me firmar com o rapaz, para me casar com o rapaz. Eu falei, eu não quero. Aí ela foi temando comigo assim, eu fiquei nervosa. Aí eu entrei lá no meu quarto e falei, então eu quero saber de uma coisa, eu sumo daqui. Aí entrei lá no meu quarto, peguei minha mala lá e saí de casa. Fui dormir em São Paulo. De São Paulo, eu ia arrumar emprego em São Paulo para não trabalhar. Eu não conseguia arrumar um emprego para não trabalhar. Aí, então, eles me levou para o Franco da Rocha. Eu só tinha minha mãe, o meu pai morreu. Ela não gostava de mim. Ela pegou e jogou eu para fora. Eu tive uma infância pacata, eu não tenho com que me queixar. Saí da casa do meu pai e fui para São Paulo, né? Tentar ganhar dinheiro lá. Então trabalhei nas Casas Bahia, fui metalúrgico. Minha mãe, eu entendo hoje que minha mãe falava para mim, sabe respeitar o povo, com o mundo dá muita volta. E hoje eu estou reconhecendo o mundo, hoje eu sei. Eu sempre peço para Deus, eu queria ter minha mãe para falar para ela que eu tenho 50 anos, que agora eu sei como é que é o mundo. O mundo não é de brincadeira. A gente tem casa aqui dentro da casa, a gente fala assim, nossa, você tá bonita, sua casa é bonita, sua casa é chique, mas para fora a gente vê muita tristeza, vê muita desangústia. Minha mãe era mil maravilhas. Depois que ela morreu, meu pai casou com outra, foi embora, eu fiquei na mão dos outros. Lavava a roupa nas casas para ter o que comer. Eu trabalhava na roça. Eu morava com a minha finada mãe. Depois, eu fiquei em São Paulo junto com ela, eu morava num quartinho. Mas quando minha finada mãe ia trabalhar, quem dava conta era uma senhora de cor. Mas ela judiava muito de mim. Eu sofri muito quando era criança. Eu acho que tem esse trauma até hoje, porque quando ela sai, ela é, como é que fala, não sei explicar, é cartomante. Então quando ela saía, o negócio dela, fazia cartomante, coisa dela, ela colocava eu dentro de uma fossa e põe uma tampa em cima. E lá eu ficava, até ela chegar. Eu não tinha um pai, não tinha mãe. Então a minha irmã, meus irmãos, começou a ficar doente. Então o que eles fizeram? Internaram eu na casa de Davi. Depois da casa de Davi, eles deram o prazo para mim sair de lá para dar o lugar para outro que está precisando. Então eles colocavam Pilar do Sul, Ibitinga, Jaú. Então eu rodei o país inteiro e eu estou bem de saúde. Eu morei na Ilha Solteira há muitos anos, lá na Ilha Solteira. E aí não deu para estudar, estudei mais tarde. Estudei mais tarde e... O que mais? E saí para trabalhar cedo em casa. Seu Abdias Augusto Santos, sou padre de Arara, certo? Algodão, café, amendoim, roçar banana na Serra de Santos.
Sou padre de Arara, queria sair da Bahia para lá e para cá muitas vezes. Estive no juizado do Rio de Janeiro, só que eu andava muito quando era menor. Estive no juizado do Rio de Janeiro, juizado de Curitiba, de Belo Horizonte, mas o meu é daqui de São Paulo. Trabalhava na roça, colhia feijão, colhia café. E eu ajudava também quando era criança. Eu morava muito sítio, fazenda, trabalhava na roça, sofri muito, trabalhava demais. E eu não podia estudar, eu era pequena, ficava em casa, fazendo serviço. Não tinha porta aberta para me estudar. Eu fiquei torturada e saí para a rua. Peguei um saco de roupa e comecei a andar na rua. Foi normal como um menino assim, que tem uma família, né? Uma família assim, cristã, entendeu? Meu pai faleceu, minha mãe teve 3 filhos, Irani, Eusódio e eu. E eu fui para... Aí ela pegou, internou meu irmão primeiro no abrigo, minha irmã. Depois ela pegou, ficou um pouco mais comigo, que eu era caçula. Depois internou também em abrigo. Eu estava no juizado de menores com 10 anos, apanhava muito dos outros, vinha as tropas para me bater, apanhava muito, né? Eu estava internada no hospital, aí eu ajudava, sabe, dar café, dar o chá da noite e dar banho nas meninas. É um sufoco, um sol quente, uma coisa quente, não tinha ar, uma coisa, nossa, sofri pra valer naquele hospital, viu? Queria que lavasse roupa, queria que limpasse quarto, queria que arrumasse cama, queria que lavasse louça, mas não fazia nada. Aí até apaguei lá, de borracha. Minha vida é correr no pátio. O dia inteirinho, volto no pátio, correr, sabe, ficando pra cá, pra lá, pra cá. Corria. Eu mesmo fazia o café para meus meninos. Lá, meus meninos eram 20 e poucos homens. Eu mesmo fazia o café para eles, eu mesmo servia a eles. Eu era o caixa deles, cada um tinha seu benefício. Eu mesmo recebia 10 de um, 10 de outro, comprava o pó, o açúcar, pano de prato. Eu ficava lá, ajudava na cozinha, aprendi a fazer tapete lá, ajudava na horta. 10 cruzeiros em cada caixa. Nós fazíamos, encaixava, põe o nome nas caixas e montoava lá. Em 15 dias o caminhão ia buscar. E trazia o dinheiro e o nome de cada um que estava naquele setor ali. E eu trabalhava num dormitório, que precisava arrumar as camas, lavar, lavar tudo, fazer as coisas, trabalhava lá, mas não ganhava nada, não. Eu era triste. Tomava bastante remédio quando estava internado no hospital. Tinha comida, tinha hora para tomar banho, tinha... O que tinha lá? O povo lá maltratava a gente, não dava valor pra gente. A gente pedia as coisas para eles, para nós tomar, para quando eles meter a boca, batia, xingava. 18 eletrochoque de verdade, físico, sem contar, eu tomei mais de 200 por remédio errado. Lá no Franco da Rocha não tive sorte. Lá era muito grande, muito cheia, de muita promiscuidade. Aí a mulher do seu coronel, quando eu cheguei lá, estava com 14 anos. Aí a mulher do seu coronel me pôs na cozinha para ajudar as cozinheiras a cozinhar. Para ajudar as cozinheiras. Aí eu ajudava na cozinha.
Eu não arrancava flor, eu não matava formiga, eu não matava passarinho, eu não matava galinha, eu não matava tartaruga, eu não matava... Eles contavam para o médico que a gente fazia isso. E o médico registrava, escrevia na ficha, que nem faz a Isa agora, e dava choque na gente. Aí a polícia me internou no Hospital Franco da Rocha, fiquei 25 anos lá, depois de 25 anos tive uma boa recuperação, com remédio de Tegretol. Fiquei amarrada 2 dias na Santa Teresa. A mulher bateu em mim, eu bati na mulher. Eles, para mim, a vivência do hospital, que eu pude ver muito pouco, que eu ia lá de vez em quando, era sobre-humano, né? Tomava mais que queria, né? Era a lei do mais forte, comia vorossadamente, quem chegava primeiro comia, os outros não, por isso que um tinha mais gana que o outro, né? Franco da Rocha eu fiquei 16 anos, eu fiquei lá. Só que eu fiquei no manicômio e depois no Juqueri. Eles diziam, o paciente que se porta bem aqui dentro do manicômio não tem problema de ir pro CTI, não tem problema de dar problema com briga com outros pacientes, entendeu? Logo vai para casa, entendeu? E foi isso que eu logo cativei, né? Era afastada da cidade, para o povo não ouvir os gritos que a gente dava quando tomava choque, senhora. Dói pra caramba, mata o espírito, dói. Isso doía, eu queria morrer. Se eu for picar agora, eu quero morrer. Morrer ruim, dói demais. E uma coisa de uma facada no peito, assim, é uma coisa de me perder a vida. Fiquei nervosa, cheguei a me cortar, tomei 20 choques. Eu não sei se era 1 por semana ou 2. Depois daqueles 20, eu tomei também a injeção de, parece que falava insulina, que entrava em coma. E matou bastante gente. Eu não matou, foi por Deus e Jesus, que Deus, não que eu seja melhor do que as outras, era mais boa, mas era uma coisa por Deus e Jesus. Diferente de um CAPS, é diferente de um ambulatório, é diferente de outros espaços, porque aqui tem o convívio diário e íntimo, né? Tem a liberdade de sair aqui na comunidade, eles dominam aqui a comunidade, nós fazemos um trabalho de acompanhante terapêutico com eles, né? É uma emoção porque uma vida boa igual essa que eu tenho lá na minha casa, e eu fico bobo, tudo de vir aqui, tudo na minha também, porque a casa não falta nada, é uma casa boa, entendeu? É uma casa que, mais ou menos que falta um pouco, é um pouco de mais dinheiro para a gente comprar mais algumas coisas que a gente precisa, né? Que o dinheiro que a gente recebe ainda também não dá tão muito, é pouco. Essa casa fica uma casa de boa família. É banhozinho quente, tem roupinha lavada. É bom. Virou um lugar de viver, né? Virou um lugar de viver. A residência terapêutica é muito boa aqui, é muito bom, nós dormimos sossegado, porque aqui na casinha é mais calmo, as moças falam com delicadeza com a gente, ela pinta minha unha, eu peço esmalte dela, eu peço esmalte para ela pintar a unha dela. Televisão é ligada o dia todo, é uma loucura essa casa, tem violão, guitarra. Ele toca o violão no meu quarto, também bateria. Aí 12 anos que nós mora lá, tudo. Eu nunca quero esquecer deles. Eu que me arrumo meu guarda-roupa, eu que me arrumo meu quarto, eu que faço tudo sobre mim. Eu sei a hora de tomar o remédio, eu que arrumo meu remédio. Aqui é gostoso, né? Eu vim morar aqui, eu senti mais bem. É minha casa. Eu vim morar aqui, gostei muito daqui. Graças a Deus eu tenho que comer, que beber. Nós temos rádio para ouvir música. E tem amizade dos colegas lá, né?
Eles compram refrigerante, nós estamos lá, eu também compro. Também tem união, né? União com os moradores. Eu dou atenção para eles, né? Que eu gosto, né? E a gente trata eles como se fosse da família, né? Aí eu faço de tudo. Que dá para fazer, tiver no meu alcance, eu faço. Sabe? Eu adoro, mudou muito a minha vida trabalhando para eles, sabe? Eu gosto. Então, para mim, nós três é tudo. Para mim, que nem um filho. Pensei comigo de criar algumas coisas que eu conseguisse colocar aquilo como uma família. E usar aquela norma que usa em família, familiar, né? Para falar, vamos arrumar a mesa bonitinho, todo mundo vai comer num tempo, vamos aprender a dividir, se tem uma quantidade certa de mistura, todo mundo come igual, tem que sempre lembrar do outro. E sempre nessas falas, pedindo, chega mais perto. Eu gosto de estar abraçando, sabe, dar carinho, mas na hora da bronca eu dou mesmo. Sou mãe, então mãe, você sabe como que é mãe, né? Mãe dá carinho e dá bronca. Todo mundo trabalha bem. Todo mundo faz sua parte. E o projeto cada vez vai melhorando. Quanto mais o governo federal manda, mais verba, mais melhor o projeto fica. Para os doentes e para o funcionário também. Aqui é bom, viu? Aqui ninguém não mora ninguém, cada um tem seu cantinho, entendeu? Eu faço meu servicinho, que o meu pé ajudar eu a fazer, entendeu? Eu dou uma força. Eu varro o quintal, passo a carne, a Roseli faz o arroz, eu passo pano na casa, eu limpo o banheiro. Passo pano no chão, barro também. Lavo verdura, lavo carne, eu cozinho também na cozinha, faço arroz, feijão, frango assado, faço lasanha, tudo isso. Faço macarronada. Eu vivo bem, eu faço as coisinhas assim, faço o serviço da casa, tenho uma faxineira que vai de 15 em 15 dias. Eu gosto de assistir a televisão um pouco, gosto de assistir, né? Eu gosto de lavar minha roupa, eu pego um pouco no mercado, eu faço um arroz. Não sei cozinhar muito bem, mas faço um arroz. Aí eu adoro arrumar uma planta, adoro uma planta. Aquelas plantas que estão ali fora, ali, foi eu tudo que plantei ali, suninha. Eu fico vendo televisão, fico fazendo meu crochê, fico assistindo coisas úteis, escrevendo poesias e cada vez evoluindo mais na minha vida. Na comunidade eles andam bem. Vão até farmácia, vão até padaria, mercado, conhecem todas as lojinhas aí de roupas. Agora, quando eles querem ir na cidade, fazer uma compra maior, compra uma televisão, uma poltrona, aí a gente faz o acompanhante terapêutico, ou ir ao banco, né? Aí a gente faz um esquema. Mais liberta, né? Tem mais contato com gente diferente. Elas vão na missa, elas vão nos mercados, né? Minha sogra, padaria, todos esses lugares. Vai na escola, lá também vão na escola. Aí eu faço o que a professora dá, assim, tudo que a professora dá. Eu ando sozinha para fazer minhas compras. E a toda a liberdade, sai, vai para a cidade passear, tomar um refrigerante, né? Aqui a gente tem mais mordomia, que a gente sai, vai na cidade, quando eu não vai junto com a mãe para receber, ou de volta para casa, ou o pagamento, vai junto, faz compra, vai nas lojas, compra as coisas, vai no mercado, nós vamos lanchar, ou talvez, às vezes, nós vamos almoçar. Eu vou fazer compras, ir no banco, vai na igreja. A igreja que eu falo é Salão do Rei, né? Sordané, São Paulo, Fogo da Rocha, aí eu saio. Volto. E quando eu saio, sozinho, quando eu saio, eu falo que o horário que eu saio, a hora que eu volto. E não durmo fora, não. Durmo aqui na minha casa. Sai todo dia de manhã, eu vou fazer encaminhada, faço encaminhada todo dia de manhã. Aí saio, vou lá na igreja. Eu vou no mercadão, toda sexta-feira, comprar fumo para fumar. Que eu não estou quebrado de dinheiro, eu faço um festão, faço 2 bolos e convido tudo à residência. 20 minutos no meio da manhã, eu faço caminhada.
converso muito com a vizinha, dona Marta. Eu pago o aluguel, pago a água, pago a força, a luz, né? Eu acredito que eles conquistaram uma vida ao todo que eles nunca teve, e apesar da idade, de cada um ser ele próprio. Eles têm hoje o falar o não para mim, eu não quero, eu não gosto. E funciona como uma família mesmo. Aquela casa que abrigou eles desde o início, agora que eles envelheceram, continuam com eles. Tem pacientes mais jovens que a gente conseguiu colocar no mercado de trabalho, nós temos 3 no mercado de trabalho. Isso, para a gente, é muito importante. Tenho liberdade, porque tenho liberdade, mas eu não saio. Saio de dia, à noite eu tenho medo. Essa casa fica uma casa de boa família. O que eu mais gosto é da própria casa e dos companheiros. E do pessoal que toma conta da gente, da Mainha, da Rita, da moça que trabalha aqui. E os colegas também, os moradores. Eu com os companheiros e os colegas que moram comigo. A empregada também eu me dou muito bem, nós se damos muito bem. E não é só eu, como os colegas que moram aqui, que ela cuida bem de nós. Da gente, é só que eu posso falar isso, porque outra coisa eu não tenho nada a falar. Eu era uma pessoa que tive desespero, tinha vontade de morrer, que só vendo. E agora, hoje em dia, eu sou idosa, né, velha, né? E agora eu gosto de viver. Que nenhuma andorinha não faz verão, como diz, né? Precisa e nenhum soldado não vence a guerra. Então vamos todos ter a solidariedade e saber o que é um por todos e todos por um. Eu desejo tudo bom para meus filhos, minhas netas e o pessoal aqui da casa. Eu desejo tudo bom para eles e para o pessoal. É que eles vivem bastante, né? Que eu gosto demais deles e que eu sempre vou ficar com eles até aposentar. Eu desejava uma companheira. Primeiramente, para a pessoa ter uma companheira, ele tem que ter um emprego fixo, ele tem que ter uma casa, ele tem que ter um carro, ele tem que ter dinheiro. E eu sou pobre. Se não tiver amor, não dá certo, não. Eu quero desejar para minha vida a minha filha vir me visitar, né? Quero continuar trabalhando. Bom, um rapaz um pouco melhor, bom, para mim poder voltar com a minha companheira, com a minha mulher. Então, eu amo demais eles, amo demais, apaixonada. Quem que não é apaixonado? Vó. Muito amor. Sabedoria de Deus. Eu nunca tive a sabedoria de Deus. Amor eu gosto. Paz, amor e muita música. Rolling Stones, Led Zeppelin, Santana, gosto desses aí. Minha família Ramírez, muito beijo, muito abraço. Eu desejo ganhar bastante dinheiro. Não recebo. Eu desejo que minha filha venha me visitar. Padrinho e madrinha, quando for aí na sua casa, quero que você me receba bem. Eu quero muito ver vocês dois. Um abraço e beijo, seu filho adora. E desejo para minha vida muitos anos de vida ainda. Quero durar mais tantos anos de vida. Eu não quero morrer logo, não. Não. Viva o presente, não viva do passado e nem do futuro. Viver sempre o presente, com fé em Deus e dizendo sempre consigo: hei de vencer. Meu
que acordado um pouco mais. Vou no meu silêncio a te velar. Quanto tempo faz? Hoje é domingo e não iremos trabalhar. É dia de casa, pôr as coisas no lugar. Coloquei um disco pra tocar, laraialaia, e o perfume de alecrim. Olhos nos seus olhos, saber com o que sonhar, insônia assim. Eu já sei no que vai dar. Serão lágrimas, minhas lágrimas. Dividido, não sei meu lugar. Sozinho, sei muito bem como complicar. Relembro alegrias inventadas pra me convencer de que tudo um dia tornará a ser simples. Já valeu a pena, já valeu a pena por te conhecer, por te conhecer. Vai longe, bem longe, um eterno clichê, ritual de exorcismo.